O que vem na sua cabeça quando você vê ou escuta qualquer coisa sobre filmes infantis? Não precisa nem responder porque eu sei que é a Disney. Muitos dos melhores filmes e desenhos foram produzidos por eles. Quem não conhece a Turma do Mickey? E quem nunca viu alguma vez a Branca de Neve ou a Rapunzel? Esse sucesso todo tem uma fórmula bem simples: músicas envolventes, cenários bonitos, coloridos e uma ótima dose de aventura acompanhada de uma bela lição de moral. Mas você reparou que as animações da Disney mudaram muito nos últimos anos? Antes, víamos sempre um vilão se dando mal, uma princesa encantada ou um herói corajoso. Agora, nós vemos filmes que abordam temáticas muito mais profundas ou até mesmo adultas. Parece até que a nova fórmula é emocionar crianças e tocar nos corações dos adultos. Nos últimos anos ficou bem claro que a Disney passou a ter uma abordagem temática bem diferente do que costumava ter. Nós que crescemos com histórias do bem vencendo o mal, agora estamos enfrentando adversários muito piores, nós mesmos. As ameaças das bruxas se tornaram ameaças emocionais. A proeza do herói se transformou em uma aventura sobre identidade. Os contratempos da princesa se converteram em problemas sociais. Mas calma, isso não quer dizer que a Disney não é mais para crianças. Não precisa se desesperar. Na verdade, toda essa abordagem metafórica e simbólica é só um jeito de falar com todas as idades ao mesmo tempo. Não é apenas uma mudança estética, é uma mudança aprofundada na forma como as histórias são contadas e absorvidas. Uma abordagem leve e amigável para os pequenos e para os grandes, sobre alguns dos problemas que ainda temos de enfrentar. E é sobre essa virada que vamos conversar agora. O que mudou nas histórias? Por que esses temas ganharam tanto espaço? Como isso transforma a experiência do telespectador? Então respira fundo, pega a pipoca, porque a nossa jornada nas telas e nos dilemas animados começa agora. Quando a Disney decidiu se afastar das narrativas simples de bem e mal, isso abriu portas para que eles abordassem uma parte bem maior e complexa do mundo real, preparando crianças e adultos para lidar com muitos dos problemas internos e pessoais que toda pessoa acaba tendo que lidar em algum momento. Com essa nova abordagem veio junto um potencial gigantesco de melhorar todo o desenvolvimento social e emocional das crianças. Isso possibilita que elas sejam mais empáticas e compreensivas e vão saber agir melhor ao se depararem com sentimentos e situações desafiadoras. E sem nenhuma enrolação, vamos começar com o famoso, aquele que foi o pioneiro de todo esse universo de exploração interna da Disney. Em Divertidamente, temos uma narrativa focada na saúde mental e no entendimento das emoções, só que de uma forma simples e muito leve. Vemos a personificação de sentimentos como raiva, alegria, tristeza e até o nojo, mostrando como cada uma delas é fundamental para a construção da nossa personalidade e na forma como reagimos à vida. Ao se abordar um tema como esse, mais de um ponto de vista voltado para o nosso amadurecimento, isso acaba sendo uma ótima abertura para os pais conversarem com os filhos e para os pequenos entenderem um pouco mais sobre os seus sentimentos e oscilações, coisas que são inevitáveis e que fazem parte de cada um de nós. Mas se tem uma coisa que é inevitável é deixar de assistir todos os nossos vídeos. Então já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, que aí você vai ser o primeiro a saber quando chegar algo novo no canal. E já que estamos conversando sobre o que sentimos, me diz se existe alguém que nunca ficou horas pensando sobre o que será do futuro, ou até mesmo no propósito de estarmos aqui. Soul é aquele filme que até os adultos deveriam pegar 3 baldes de pipoca e muito refri para assistir. Com uma pegada muito mais existencial, ele aborda dilemas que nos deparamos em um momento ou outro, propósito de vida, crise existencial e frustrações. Essa animação vai totalmente de encontro àquela antiga ideia de que a vida só começa quando encontramos o nosso propósito. Ao acompanharmos Joey Gardner, entramos em uma reflexão sobre a vida e a morte, sobre o que realmente importa. O filme desmente toda aquela história de que temos que seguir apenas um caminho, valorizando as belezas dos pequenos detalhes. Aprendemos a apreciar as pequenas alegrias cotidianas e o simplesmente ser e viver. Todo esse lance de vida, propósito e significado costuma bater na porta bem quando estamos deixando de ser criança, não é?
E olha, eu acho que esse aqui foi justamente pensado para quem está bem no início da adolescência. Em Encanto temos uma abordagem muito interessante sobre identidade pessoal, pressão familiar e traumas geracionais. A história acompanha os Madrigal, uma família com habilidades mágicas, onde cada membro tem o seu próprio dom, menos a protagonista, a Mirabel. Ela é a única que não recebeu um dom e por isso se sente excluída. Isso espelha algo comum em muitas famílias: a comparação constante, expectativas sobre cada um e a sensação de insuficiência. O filme mostra de forma sensível como traumas não resolvidos podem se repetir de geração em geração, afetando os relacionamentos e como cada pessoa se enxerga dentro da própria família. Encanto é um lembrete poderoso de que a verdadeira magia está em se aceitar, quebrar ciclos ruins e construir laços mais saudáveis e verdadeiros. Porque no final das contas, o filme não é sobre ter um dom, é sobre poder ser você mesmo. E quando pensamos em poderes, tenho certeza que você imagina algo como levantar um carro com super força ou controlar a água, não é mesmo? O próximo da lista é mais um daqueles que eu também recomendo que os adultos assistam. Elementos narra a história de amor entre Faísca e Gota e se passa em uma cidade de pessoas elementais. O filme nos mostra os desafios enfrentados pelos protagonistas que precisam superar obstáculos e dificuldades por serem de elementos totalmente opostos. Mas por trás disso temos uma essência muito mais enraizada. Essa metáfora é uma ótima forma de enxergarmos melhor temas como preconceito, imigração e relacionamentos interculturais, interracionais. Nele temos uma aula completa sobre aceitação, compreensão e diversidade, uma ponte entre diferentes povos e culturas, trazendo mais empatia e respeito. Mas calma, preste bem atenção que agora chegou o momento de falarmos sobre uma coisa bem importante. Já que entendemos que a Disney mudou o foco, nós temos que deixar uma coisa bem clara. O que seria um tema adulto? Qual o limite do que pode ser exibido para os pequenos? Temos que entender muito bem isso. Devemos lembrar que um tema adulto e conteúdo impróprio não são a mesma coisa. Uma cena imprópria para as crianças seria algo tipo o Jake Gyllenhaal destruindo o bar todo enquanto sai na porrada, ou alguma cena de consumo de drogas. Temas adultos são apenas algo com maior profundidade emocional e cultural, que podem ser assistidos por todos, mas que cada um entende do seu jeito, interpreta de uma maneira. Apesar de serem universais, eles sempre vão mexer mais com quem já passou por situações parecidas. A Disney só encontrou um jeito de traduzir essas questões com histórias emocionantes e simbólicas. Tipo em Up, que é um dos meus favoritos. Trata da perda e do luto, mas sem traumatizar e esconder a dor do personagem. Vemos a busca por autoimagem e pertencimento da Mirabel. Em Soul, temos uma dose de existencialismo com a frustração profissional do Joey. Em outras palavras, os filmes continuam sendo para as crianças, mas não só para eles. No lugar das clássicas façanhas heróicas com uma bela lição de moral, agora nós temos aventuras reais que abordam dilemas que, uma hora ou outra, vamos acabar enfrentando. Toda essa mudança não vai de forma alguma afastar os pequeninos, mas aproximar as outras gerações. Agora os filmes são para toda a família. As mensagens são para qualquer um que está assistindo. Mas sabe o que eu acho de mais bacana nisso tudo? É que sabemos que mesmo depois de tanto tempo, já grandinhos, sempre temos um fiozinho solto aqui ou ali, não é mesmo? Certo, mas aí você se pergunta, com todas essas mudanças, a Disney ainda tem aquela alma, aquela dose de pó de pirim-pim-pim? Sim, não mudaram em nada o tempero mágico, mas podemos dizer que eles mexeram bastante na embalagem. A natureza heróica, os sonhos mágicos das princesas e a indignação pelos malvados ainda estão presentes. Todos aqueles sentimentos que nos faziam sonhar acordados também continuam lá. A diferença é que agora esses sentimentos vêm de outra forma, sem a necessidade de um herói ou vilão. Personagens deixaram de viver aquelas fantasias para se tornarem espelhos de questões muito mais profundas. Deixamos de ver histórias de heróis e princesas para vivermos conflitos reais. Agora o papel das crianças costuma mostrar a dor que vem do cotidiano. Já os adultos às vezes expõem que a origem do conflito está em problemas emocionais que eles não resolveram. A Disney aplica isso de uma forma bem leve e acessível. Em Red, por exemplo, Malin está passando pela puberdade e todas as suas mudanças, mas a verdadeira desavença é com sua mãe, que coloca todo o peso de suas expectativas nela.
Lembra da Mirabel em Encanto? Mesmo com a sua diferença, ela estava tentando se enquadrar na sua família, mas o modelo de perfeição de seu avô sufocava todos eles. Já a Riley, de Divertidamente, é uma criança que tenta lidar com todas as dificuldades de recomeçar a vida em outro lugar. Dessa forma, as animações assumem um papel muito mais sensível e educativo. Elas não apenas entretêm, mas abrem espaço para que as famílias e jovens falem sobre os seus sentimentos. Também deixa bem claro que muitas vezes os vilões não têm risadas malignas, cavernas secretas ou traje assustador. Eles são situações, problemas internos, vilões internos. Mas calma, tem mais uma coisinha aí que eu tenho que te contar. Nós queremos que vocês saibam bem todas essas mudanças e diferenças. Eu sei que no meio de tantos filmes e produtoras, você já ouviu falar da Pixar. Hoje as duas estão sob o mesmo teto, mas existe umas boas diferenças entre a Disney e a Pixar. E isso fica bem claro quando vemos com atenção as obras de cada uma. A Disney se baseia naquele clássico, Era Uma Vez. As animações seguem uma estrutura muito mais tradicional, ainda com reinos, princesas, visuais deslumbrantes e um pouco de lição de moral. É aquela dose de magia, músicas emocionantes e todo aquele universo fantasioso. Frozen, Moana e A Bela e a Fera são alguns dos exemplos do estilo Disney. Já a Pixar veio com uma pegada muito mais tecnológica e inovadora. Seus filmes costumam ser reflexivos, eles apostam suas fichas em metáforas, dilemas e temas filosóficos. Menos canções e mais reflexão. Inclusive, de todos os filmes que falamos aqui, o único que não foi produzido pela Pixar foi Encanto. E como verdadeiros experts apaixonados por todo o universo cinematográfico, vamos esclarecer todos os pontos. A Disney e a Pixar sempre foram produtoras independentes, cada um com seu estilo e produções próprias. Elas até chegaram a fazer algumas colaborações no passado, trabalharam juntas em filmes bem conhecidos como Toy Story e Monstro S.A. Mas o que aconteceu foi o seguinte: em 2006, os estúdios Disney compraram os estúdios Pixar pela belíssima bagatela de 7,4 bilhões de dólares. Daria para comprar muitos ingressos de cinema, não é? Aí depois disso tudo, a Pixar se tornou oficialmente parte da Disney, mas ainda trabalhando do jeito dela. Mas tá, vamos explicar isso de uma outra forma. Sabe a Volkswagen, aquela marca conhecida por carros populares? Sabia que ela é dona de outras empresas, tipo a Porsche e a Lamborghini? É assim que funciona. A empresa é a mesma, mas tem setores com ideias e produções bem diferentes. Em resumo, a Disney nos encanta com o brilho e magia de suas histórias. Já a Pixar nos prende no sofá, nos fazendo viver os sentimentos como se fossem nossos. Mas e aí? Deu pra perceber como as animações evoluíram? As batalhas entre heróis e vilões agora se transformaram em um mergulho nas nossas emoções, relações e dores que muita gente esconde. A Disney mostrou que falar de temas adultos não significa tirar a infância de ninguém, significa dar espaço para que a infância seja mais compreendida e respeitada. Esses filmes não dão respostas prontas, apenas iniciam conversas, seja com uma criança, um adolescente, um adulto ou um senhorzinho. No fundo, todos nós temos uma parte da Riley que precisa lidar com a tristeza, um pedaço da Mirabel que tenta agradar todo mundo, ou até um pouco do Joey que se sente perdido mesmo depois de conquistar o que queria. A beleza dessas animações está justamente aí. Elas não subestimam o público. Elas entendem que todo mundo, de uma forma ou de outra, está tentando lidar com algo. E talvez a nova magia da Disney seja justamente essa, de enxergar a si mesmo nos filmes. Então, da próxima vez que escutar alguém falando esse é só um filme bobo, lembre-se de uma coisa: às vezes o que a gente mais precisa ouvir está justamente ali, naquele filme bobo. Bom, eu sei que vocês querem mais, porém tudo que é bom, infelizmente, uma hora tem que acabar. Mas eu quero saber de uma coisa: o que vocês acham dessas mudanças na Disney? Preferem os mais clássicos ou os mais modernos? Tem algum favorito? Escreva aí nos comentários, deixa aquele like, ativa o sininho e se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui!